Olá, leoninos, tudo bem? Vamos aproveitar que hoje é 11/11, o portal energético, né? Para a gente saber um pouquinho do que pode acontecer na vida de vocês aí nos próximos dias. Vamos tentar ver 3 acontecimentos aí marcantes dos próximos dias, para vocês se prepararem, né? Se prevenirem, talvez. Vamos ver o que vai sair aqui. Vou pedir para vocês, por favor, se inscreverem no canal, dar um joinha no vídeo, hypar, qualquer gesto que vocês fizerem, eu vou agradecer muito, de coração, tá? Para me ajudar. Vou falar também, lembrar para vocês que essa é uma tiragem coletiva que pode ressoar com algumas pessoas, mas pode não ressoar com outras, tá? Isso é normal, a gente tá falando com muita gente. Se ressoar, por favor, comentem que eu vou adorar saber. Se não ressoar, tudo bem também, vocês podem ver outros vídeos de outros signos que tem forte no mapa de vocês, tá? Eu me chamar para uma tiragem individual para a gente poder ver aí numa consulta as suas energias, o que é que você está precisando aí de aconselhamento e de direcionamento, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Gente, se tremer, me desculpa, tá? É que eu fico embaralhando com o cotovelo aqui e balança a câmera. Eu vou tentar lembrar disso. Vamos lá. Vamos pedir para o universo, então, me fazer de canal limpo e direto, para que através dessas cartas de tarô eu veja as respostas que busco, as mensagens que procuro, sem interferência dos meus pensamentos, sentimentos, desejos e medos, para que os leoninos tenham uma resposta e uma mensagem mais limpa, clara e direta possível. Vamos lá, então, ver o que pode acontecer aí nos próximos dias da vida de vocês, o que te espera aí. Vamos lá. 2 de copas. Imperatriz. Então, começando bem, hein? Vamos ver se vamos continuar. 7 de copas. Estrela. Nossa senhora, hein? Esses dias aí. 7 de paus. Vamos lá, vamos ver primeiro a situação aqui que a gente pode entender que vai aí acontecer com vocês nesses próximos dias, tá? Primeiro que a gente vê uma conexão aqui, né? Uma parceria, uma conexão. Gente, não tem jeito pra mim, assim, ó, saiu 2 de copas Imperatriz, 7 de copas Estrela, pra mim tá falando de relacionamento, tá? A gente consegue encaixar outras situações? A gente consegue, mas eu bato o olho e já penso em relacionamento. Então, primeiro eu vou falar nesse aspecto, tá? Que você vai aí, ó, se conectar com alguém, tá? Iniciar algo com alguém, conhecer alguém, tá? O 2 já me fala mais da conexão sendo criada, tá? Então me parece que tem um início de uma relação aí acontecendo, tá? Que tem uma promessa de ser muito, muito, muito abundante, próspera, fértil, né? A Imperatriz é a carta das relações que são nutridas com amor, que são cuidadas, né? Então me parece muito que é uma conexão com muito, que desperta muito esse desejo de nutrir, de cuidar para dar certo, sabe? Para prosperar. A Imperatriz também fala de espera, né? De espera no sentido de que você está gerindo, gestando alguma coisa, né? Ela é uma carta fértil, a gente fala de gestação, a gente fala de gestar algo, ou seja, aquela coisa que você vai cuidando para crescer, como um bebê, como uma plantinha, né? Então tem muito essa coisa do nutrir e do cuidar, sabe? E aí a gente vê uma relação sendo construída assim, a gente vê que ela vai ser uma relação muito próspera, tudo indica que sim, né? Temos uma carta aqui que talvez que indique que pode ser um alerta, assim, para não se iludir demais, também não viajar demais, né? Ter o pé no chão, né? Afinal de contas, se é o início de algo, né? Você tem que ter o pé no chão para saber ali, né? Como vai ser construída essa relação. Então, talvez o 7 de copas aqui fale muito sobre você prestar atenção, sabe? Não ficar criando fantasias, não ficar confusa, não ficar iludida, tá? Então, pode ser um alerta aqui, tá? Temos a estrela, que é uma carta de conexão pura, de pureza mesmo, sabe? De otimismo, de fé. Então, me parece muito que vocês se olham nessa relação e vê essa relação como algo espiritual, como algo de conexão verdadeira e pura, assim, sabe? Então, assim, ó, não tem jeito, gente. É uma relação muito, muito, muito próspera. Você vai conhecer alguém ou começar uma relação com alguém que você já conhece, de repente você já tá ficando com a pessoa, né? Pode ser também que vai dar muito certo, tá?
Agora tem uma carta aqui que fala, né, o 7 de paus, não é nada ruim, tá? Eu entendo essa carta aqui como entre numa relação, ela tem tudo para dar certo, né? Tem umas questões aqui de não fantasiar demais, então o tarô fala para você, olha, se seja uma mulher, um homem, né? A gente não vai dar gênero aqui, seja uma pessoa posicionada, né? Ou seja, tenha os seus limites claros, a sua posição, defenda seus valores, né? Então é uma carta muito de posicionamento dentro de uma relação. Eu, quando vejo essa carta numa relação, eu penso muito nos limites, sabe? De você ter limites muito claros, né? Então eu acredito que você vai conhecer alguém, ou começar um relacionamento com alguém que vai dar super certo, tá? Que tem tudo para dar muito certo, tá? Mas você precisa não ficar viajando e precisa ser uma pessoa posicionada, né? Se defender ali, não no sentido de brigar ou de bater de frente, mas de você se posicionar. Olha, eu quero isso, eu entendo que o relacionamento tem que ser assim, né? Uma coisa bem clara para você não criar fantasias e ilusões, de repente ficar um relacionamento sem regra ali, né? O sete de copas junto com o sete de paus, pode ser justamente uma coisa solucionando a outra, né? De repente, o sete de copas lá você viajando, várias coisas, porque não tem muita coisa definida, e você tem que definir bem, botar os limites ali, tá? Porque tem tudo para dar certo, mas todo relacionamento precisa de acordos, né? E talvez seja você aqui colocando os seus limites, as suas condições, vamos dizer assim, para a coisa desenrolar de uma forma que realmente chegue aí nessa abundância e nessa felicidade que a gente está vendo aqui. Olha, começaram muito bem, hein, leoninos? Deu invejinha de vocês, que eu não sou leonina. Vamos ver o que pode acontecer mais com vocês aí nos próximos dias. O que mais pode acontecer? Imperador, dois de espadas, pagens de paus, 10 de paus e 4 de ouros. Então vamos ver, gente. Aqui não parece ser tão bonita igual a outra, né? Vamos ver o que tá falando. Primeiro, que tem três cartas aqui que eu já diria assim que são um pouquinho problemáticas. Vamos dar esse nome. Primeiro, dois de espadas, que fala da dúvida, do você ter opções, mas não conseguir escolher porque você não consegue ver o que é melhor para você, né? Você não consegue enxergar o resultado ou não consegue enxergar qual que seria o melhor resultado para você de cada uma das opções. Então, você, assim, é uma escolha que te prende, tá? Não é como uma escolha do dois de paus que você está planejando, estudando dois caminhos, não. Aqui você tem ali duas ou três ou quatro, enfim, você tem opções e você não consegue escolher porque simplesmente você não consegue escolher, você não consegue enxergar qual que seria o melhor caminho para você tomar. Então, é uma carta que bloqueia muito ali na dúvida, sabe? Que você fica naquela dúvida que te bloqueia, né? E a gente vê aqui o quatro de ouros, né? O quatro de ouros é a coisa do proteger o que se tem, né? Às vezes fala de apego e às vezes fala de proteger aquilo que já se conquistou, ou se proteger também, né? Uma carta de se fechar às vezes, né? E de se manter numa posição para não. É uma carta que não tem movimento, né? Então a gente vê que essas duas cartas não têm movimento, né? Então a gente vê logo que talvez você tenha medo de escolher algo, porque você tem medo de perder algo nessa escolha. Então você fica, ai meu Deus, qual que eu vou, né? Eu não quero perder isso que eu tenho, né? Isso te gera um certo peso, né? Talvez porque seja uma escolha que você precisa fazer, tá? Então isso talvez te gere um certo fardo, porque você é uma coisa que você precisa resolver, talvez você não resolva, tá? Mas o que que eu vejo aqui, ó? Tá? Eu vejo uma carta que fala sobre estabilidade, que é o imperador, e o pajem de paus, que é um mensageiro, é empolgação, é o início de algo inspirado, né? Ao mesmo tempo, eu vejo que você está na dúvida e segurando essa decisão, sofrendo com isso, né? Por conta do peso do 10 de paus. Eu vejo que talvez você receba uma mensagem, tá? Uma mensagem de algo que te dê mais estrutura ou mais firmeza para tomar uma decisão. Sabe? Alguma coisa que você fica sabendo, alguma coisa que você recebe a notícia, alguma mensagem, alguma dica, alguém te falando alguma coisa que faz você perceber que você, assim, conseguir mais firmeza para fazer a escolha, tá? Pode ser isso.
tá? Outra coisa também é você ter um certo receio de perder essa estabilidade também, né? Esse medo de perder aqui pode ser o medo de perder a estabilidade, né? Pode ser, então, o imperador aqui falaria da estabilidade que você já tem, né? Então você fica com receio. O fato é que essa dúvida te pesa, tá? Ficar na dúvida pesa para você, porque parece que é uma escolha que você precisa fazer, tá? E que talvez venha alguém, uma mensagem, algo que te ajude nisso, tá? Podemos também pensar que a mensagem que chega é o que te deixa na dúvida, né? A informação que você recebe é o que deixa você na dúvida. Também pode ser, tá? Então, o que que a gente conclui aqui? Que você tem uma escolha a fazer, tá? Que você está com receio de fazer. Né? A gente viu aí você se segurando. Talvez porque você já tem uma estabilidade que você não quer perder. Talvez porque você não saiba mesmo o que vai te levar para uma estabilidade. Então, você tem medo de perder aquela estabilidadezinha que você já tem, tá? De qualquer forma, a gente vê que isso é um peso para você. E existe uma mensagem aqui, um mensageiro aqui, tá? A gente não sabe se ele é a causa, ou seja, a mensagem que você recebe é a causa dessa dúvida, ou a gente não sabe se a mensagem que você recebe vai te levar para a solução dessa dúvida. O fato é que, nos próximos dias, você tem uma decisão importante a fazer, que você vai resistir um pouco, né? Vai resistir um pouquinho de medo, mas tudo indica que é uma decisão que você vai ter que escolher, tá? Uma decisão importante, tá? Não dá para entender exatamente em qual aspecto seria, que não está muito claro se é relacionamento ou dinheiro, né? Mas eu diria assim que você vai ficar entre a cruz e a caldeirinha, em alguma situação aí da tua vida, tá? Mas eu vejo assim, que essa dúvida que te pesa muito, que você talvez tenha medo de escolher, é algo que quando você escolher vai te aliviar, né? Porque o pajem de paus também é uma carta muito leve, né? E ela aqui, ela pode representar a mensagem, mas ela tá aqui, então ela também pode te representar a leveza, que é o oposto do 10 de paus, né? Então pode ser que a partir do momento que você consiga fazer essa escolha, você passe de um estado de 10 de paus para um de pajem de paus, né? Que é uma leveza maior, tá? Mas de qualquer forma, o que o tarot tá dizendo aqui é que você tem uma escolha a fazer aí nos próximos dias, uma escolha importante, tá bom? Então vamos ver aqui o que mais que pode acontecer com vocês nos próximos dias, o que mais que pode na vida do leonino. Vamos ver. Cavaleiro de paus, torre, mundo, 4 de paus e 2 de ouros. Vamos tentar entender? Vamos tentar entender, tá? A gente tem duas cartas que finalizam coisas aqui, né? Que é a torre e o mundo. Tá vendo? Talvez um acontecimento repentino que você não espera, que seja um choque, que no primeiro momento parece ser muito ruim, possa ser algo que vai te levar a uma finalização de um ciclo importante da sua vida, tá? Pode ser que a torre te leve ao mundo, sabe? A torre te leve a uma finalização, tá? O mundo também fala de viagem. E a gente tem aqui, ó, um cavaleiro de paus, que também fala de se deslocar, né? E até fala de velocidade. A carta da torre também é uma coisa repentina. Então, sabe que parece que algo repentino pode acontecer com você que vai te forçar a ter um movimento rápido e de repente uma viagem, porque as duas cartas falam de movimento aqui, né? De viajar, enfim, de sair de um lugar e ir para o outro. Então pode ser que aconteça alguma coisa que te force um movimento aqui, tá? Pode ser também. Nós temos duas cartas aqui, vamos tentar encaixar, hein, gente? As duas cartas aqui, 2 de ouros e 4 de paus. Bom, 4 de paus fala de celebração, né? Então a gente vê que é uma carta oposta aqui, né, em energia da torre. A torre é um acontecimento repentino que à primeira vista é ruim, ele pode te levar para uma libertação, para algo assim, pode, mas à primeira vista ele é ruim, né? Só que a gente está vendo que talvez ele te force a fazer uma mudança que talvez te leve para um lugar bom, tá? Então, o que que o tarot tá mostrando aqui? Que talvez aconteça algo na sua vida repentino e aparentemente ruim no primeiro momento, e talvez seja ruim no primeiro momento mesmo, mas ele vai te forçar a uma finalização de algo que vai te movimentar para um lugar melhor, tá?
vai te levar para um lugar melhor. Por que que eu não veria que é o contrário? Você está muito bem e de repente acontece uma coisa ruim? Porque a gente tem uma finalização aqui, né? Então, assim, eu não vejo você estando, celebrando, indo para um lugar de destruição, acontecendo alguma coisa e finalizando feliz, né? Não dá para ser, eu não consigo enxergar assim, tá? Eu enxergo muito que algo vai acontecer, que vai desestruturar você, mas que vai levar você para um lugar melhor, tá? É isso que eu vejo. A gente tem uma carta aqui de adaptação também, tá? Então a gente vê aqui que esse algo que vai acontecer com você, que a princípio é algo chocante e ruim, assim, que abala, que choca, você vai ter um período de adaptação, né? Você vai conseguir se adaptar ao que aconteceu para conseguir se estabilizar de novo. Porque olha só, a carta da torre fala de desestabilizar tudo, né? De desestruturar. E a carta do quatro de paus é uma carta que fala de estrutura, tá? A gente tem um movimento aqui de você saindo de algum lugar e indo para o outro, né? Então me parece muito você saindo de um momento. Opa, vamos trocar as cartas de lugar aqui. Saindo de um momento de choque, ruim, algo que desaba, e você se deslocando para uma volta de uma reestrutura, tá? Nós vemos aqui também que não é uma coisa imediata, tipo, aconteceu uma desgraça hoje, aí amanhã eu já faço as malas e vou para um lugar e aí dá tudo certo. Não, existe um período, né, de equilíbrio, de adaptação, talvez de se restabelecer ali emocionalmente, porque a torre sempre desestabiliza a gente emocionalmente, né? Então existe algo, alguma coisa que vai acontecer, você vai precisar de um período de adaptação, mas isso vai te levar para um lugar melhor, tá? Então nem sempre há males que vem para bem. Sabe aquela frase? Há males que vem para bem. Pode ser que algo aconteça aí que você vá para um lugar melhor, tá bom? Eu não vejo aqui. Talvez essa última tiragem de acontecer algo assim e você ir para um lugar melhor, e esse lugar melhor é um quatro de paus, pode dizer que após um acontecimento muito né, que vai acontecer na sua vida, vai ser para quando você vai encontrar essa pessoa da primeira tiragem, né? Quando você chegar ali num momento de quatro de paus, você encontra essa pessoa. Então pode ser uma história continuação da outra, pode, tá? Mas você vai ter que decifrar aí, porque a tiragem é aberta, tá? É uma tiragem de acontecimentos gerais aí que podem acontecer na sua vida, então pode se encaixar em qualquer área da sua vida. Mas o que o tarot está dizendo aqui, primeiro é que você vai encontrar uma pessoa que pode dar muito certo desde que você estabeleça os seus limites, né? Deixa as coisas muito claras. Depois que você tem uma decisão séria a tomar, tá? Uma decisão séria que está causando peso em você, que você está com medo de tomar, mas que você tem que tomar. E por último, algo vai acontecer muito assim, de repentino e catastrófico a princípio, mas que vai te fazer um movimento, vai te forçar um movimento para ir para um lugar melhor. Então você pode ver, encaixar uma história na outra e ver que é uma história só, né? A gente pode falar que são em áreas diferentes também. Pode ser que uma, duas coisas aconteçam com você e a terceira não aconteça, só uma aconteça também pode ser, tá? E aí vocês que vão me contar nos comentários o que que bateu com vocês, que eu vou ficar feliz em saber, tá bom? São acontecimentos bem claros aqui, né? O segundo é que ficou um pouquinho mais assim, mas no geral tá bem claro aqui os movimentos que vão acontecer na sua vida, e eu vou ficar muito feliz se você me contar. Então é isso, gente. Por último, eu vou tirar aqui um conselho com esse oráculo para ver o que que o tarô pode falar mais pra gente, né? O que que o oráculo pode trazer pra gente aqui, pra gente de repente entender um pouco melhor qual que é o conselho aqui. Vamos ver. Vamos lá, vamos tirar uma aqui. Realização é o conselho. E olha só, gente, na última tiragem, essas duas cartas traduzem muito bem isso, realização. Não traduzem para você? Essa carta aqui na primeira tiragem, aliás, as duas aqui, ó, Imperatriz com estrela, não dá a impressão de realização? Você realizou um sonho, né, um relacionamento próspero e abundante, né? Aqui também, que a gente não tem muita certeza de que área da vida é, mas a gente tá vendo que você tá entrando num movimento também que vai trazer uma realização para você, né? Então, assim, o que que eu diria para você? Que não importa muito o que aconteça, né? Ainda que aconteça uma torre na sua vida, ainda que você carregue o peso para fazer uma escolha, né? Ainda que coisas pareçam ruins para você, né? Na vida de todo mundo isso, né? A gente tem sempre que ter em mente que a gente está indo para algum lugar. E esse lugar, se a gente fizer as boas escolhas, tiver consciência de si, tiver limites também, né? Saber defender seus valores, né? Se a gente tiver um movimento
de assim, ó, Imperador e Imperatriz são cartas de pessoas assim que sabem quem são, sabe? Aquelas pessoas que têm autoconfiança, que têm autoestima. Então, eu acho que tudo na vida, inclusive nos momentos ruins, dependem um pouco da gente, não esquecer quem a gente é e não esquecer que tudo é um desvio. Se algo ruim acontece, é Deus, a espiritualidade, o universo, que seja, te desviando de um caminho que não era para você para ir para o outro. Ou é Deus limpando o teu caminho para você continuar a tua jornada. Então, assim, no final, a gente sempre vai buscar algo que traz essa sensação de realização pra gente. E se você não alcançou ainda, você tem que ter fé que você vai alcançar. Tá? Então eu acredito muito que o tarot tá falando para você, quase que falar, não desista, que lá no fim da sua estrada tem uma realização, mas também a felicidade é na caminhada, né? É você perceber as nuances da vida, o que que é, o que não é. Quando acontece uma coisa muito ruim para você, você saber que aquilo pode ser uma limpeza. Então, assim, você se sentir bem e realizado, se sentir assim como se você tivesse um propósito, um caminho a seguir, um destino a alcançar, é uma coisa que também tá, tá presente no percurso, né? Então, eu acho que o tarô tá falando para você assim, ó, tenha fé, não desista, no final dá tudo certo. Tá? A gente viu aqui que até o movimento ruim que pode acontecer na tua vida vai te levar para um lugar bom. Então, eu acho que o tarô tá sendo, tá assim, tá te dando uma dosezinha de otimismo, tá? Que mesmo em situações que não são muito boas, as coisas podem sempre melhorar, tá bom? Então, eu acredito que é isso. Se ressoou com vocês, por favor, me contem, eu vou ficar muito feliz, tá? E se precisar me chamar para uma consulta individual, pode me chamar, vou deixar meu contato na descrição. E, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? É isso, gente. Até mais.